Ó, eu vou mudar aqui para todos, everyone. Pessoal, eu mandei uma mensagem para todo mundo ver onde é que está o chat, tá? Se vocês tiverem perguntas, podem colocar nesse chat, e aí eu vou ficar acompanhando ele também, tá? De tempos em tempos vou tentar clicar nele e tentar responder as perguntas de vocês. E se eu perceber que a aula ela vai ficar um pouco... que eu preciso dar uma avançada com ela, eu respondo no final. Então, fiquem à vontade de perguntar, não fiquem com vergonha, pelo contrário, toda pergunta é válida. O importante é a gente agregar conhecimento, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. Pronto, ó. Vou começar a gravar. Ô, Ju, eu não tenho permissão para gravar. Você grava? Já está gravando. Boa, beleza. Então, maravilha. Beleza, pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira aula que a gente vai dar da Semana RV4 Investimentos. Eu sou Maurício Leila, eu sou formado em Economia, especializado em Planejamento Financeiro e Investimentos, e um dos sócios da RV4, que é talvez uma das principais escritórios de investimento da XP, não só da XP, do Brasil também. A gente tem um patrimônio que a gente cuida muito bem dos clientes, já bastante relevante, uma estrutura bem robusta também, com sócios especialistas em todas as áreas mais importantes para ajudar os investidores. E nessa semana RV4 que a gente quer fazer, a gente vai introduzir a todos os nossos clientes e interessados uma série de conceitos importantes na hora de tomar decisões de investimento, mesmo aquelas pessoas que já têm conhecimento, por exemplo, como começar a investir em ações e quais ações escolher, quais não, que vai ser o tema da aula de amanhã. Hoje a minha aula vai ser mais voltada para a introdução de mercado financeiro, como também juntar isso com atualidades e o nosso mundo de investimentos. Vai ter mais uma aula de criptomoedas e, finalmente, uma de como montar uma carteira de investimentos, que vai ser a última, para finalizar. E todos vocês são muito bem-vindos e a gente quer fazer dessa semana realmente um marco muito importante para a vida de todo mundo, tá? Vamos começar, então, falando um pouquinho mais das nossas mídias sociais. Na RV4, a gente tem um foco muito grande em poder traduzir as principais informações de investimento e de planejamento financeiro para os investidores. A gente faz isso através do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do nosso site, do Telegram. Então, a gente consegue traduzir todas essas informações e trazer para vocês, em primeira mão, as coisas mais relevantes do mercado através dessas mídias sociais. Então, acompanhem, porque vale muito a pena, tem muito conhecimento. E a gente sempre faz muitas lives também com profissionais especialistas de cada mercado. E, finalmente, falar da ESM, da Economia Sem Mito, que é o nosso canal de tradução de economia, daquele economês, para os investidores que querem aprender conceitos mais importantes de economia, mas sem ter aquela complicação na hora de entender os conceitos. Então, isso aqui a gente faz a partir do nosso canal de Economia Sem Mito, também todos esses canais, Instagram, Facebook, YouTube também, esqueci de mencionar na RV4, tá? Todos eles têm tanto a RV4 quanto a Economia Sem Mito, vale muito a pena vocês seguirem nossos canais. E agora a gente quer começar a nossa primeira aula para falar um pouquinho de economia e mercado, tá? Esse primeiro slide aqui, ele vai ser para mostrar para vocês qual que vai ser o conteúdo da aula. Primeiro, conceitos básicos do mercado financeiro. O que significa? Sistema financeiro nacional, Banco Central, suas funções, conceitos que a gente utiliza no nosso dia a dia e atualidades também, já tentando juntar um pouquinho desse começo para algo que a gente vai puxar até o final. Por exemplo, uma delas, Banco Central, ele acabou de ser liberado, né, foi votado e sancionado pelo presidente a independência dele. E que efeitos que isso traz para você, investidor, e para a economia de forma geral. Depois, a gente vai começar a falar um pouco sobre os tipos de investimento existentes e os conceitos principais na hora que a gente toma a decisão de investir, seja na renda fixa ou renda variável. E, finalmente, como que
tudo isso se conecta para a gente ver como que isso afeta as nossas aplicações no... Só um perdão aqui, ó, eu estou só me fechando aqui, ó, para eu me ver. Pronto, agora eu estou me vendo. Um segundo, pessoal. Pronto, aqui. E, finalmente, como tudo isso se traduz para a gente entender o mundo, como é que ele está funcionando e trazer isso para o nosso mundo de investidor, tá bom? Vamos lá. Primeira página aqui que eu quis trazer para vocês é uma página sobre jornais. Imagina só que você abre no Google, eu coloquei notícias hoje, tá? No Google. E olha tudo isso que apareceu. Foram as primeiras fotos que apareceram no Google Imagens. Gente, é muita confusão, realmente. Se você para e olha para todas essas fotos, você fala, meu Deus, como que eu vou tomar uma decisão de investimento baseado em tanta notícia de jornal? Realmente é confuso. Eu próprio sou formado em economia já faz 15 anos, e quando eu comecei a investir, comecei a entrar no mercado financeiro, eu já tenho um passado já bastante extenso disso, eu tinha muita dificuldade. Eu achava que eu tinha que devorar toda a página do Valor Econômico para entender como que eu vou começar a investir. E muitas vezes a gente vê cursos online, né, propagando um monte de matérias falando, ó, vem aqui, vem fazer meu curso que eu vou conseguir te ensinar como investir em 4, 5 horas. É verdade que é muito mais complexo do que isso. Então, a gente vai tentar traduzir um pouquinho esse mundo para vocês, tá? O que é o mercado financeiro? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer. Parece básico, né? Mas a verdade é que isso daqui confunde muita gente e acaba atrapalhando muitas das decisões dos investidores. Primeira coisa, o mercado financeiro ele faz parte do sistema financeiro nacional, tá? Esse sistema financeiro, ele é o conjunto de todas as instituições que elas promovem a intermediação financeira. Legal, Maurício, obrigado aí pela dica, pela informação. Realmente continua super confuso. O que significa essa intermediação? Qualquer tipo de troca monetária, troca de dinheiro. Se eu tenho dinheiro e eu quero emprestar para outra pessoa, que eu sou o credor, ela vai ser o tomador, isso daqui faz parte do mercado financeiro. Se eu, por exemplo, tenho minha moeda em real, eu quero transferir isso para dólar, para fazer algum pagamento ou alguma viagem no exterior, isso também faz parte do mercado financeiro. Se eu tenho dinheiro, eu quero comprar uma ação e dessa forma poder me tornar investidor de determinada empresa, isso também faz parte do mercado financeiro. Só nesses 3 conceitos eu acabei trazendo para vocês a base do que é o nosso dia a dia no mercado financeiro. Vocês estão vendo dentro desse círculo amarelo, tem aqui moeda, crédito e câmbio. Isso daqui é o que o Banco Central ele vem para regular. Então, o principal objetivo dele é regular esses mercados e fazer com que a gente consiga fazer intermediações, ou seja, compra e venda, de uma forma mais segura e de uma forma mais eficiente para todo mundo, tá? E o sistema financeiro ele também engloba seguros, previdência, tanto a previdência complementar que vocês têm, quanto, por exemplo, alguma previdência fechada de uma empresa, tá? Então, tudo isso faz parte do sistema financeiro e, obviamente, o nosso foco aqui está em moeda, crédito e câmbio, que são as operações que a gente toca no dia a dia, tá? Então, basicamente, o mercado financeiro é esse ambiente onde a gente consegue casar o aplicador com o tomador e ajudar eles a fazerem essa transferência. E antes mesmo do Banco Central, que é tão famoso, né, que a gente viu que sobe juros, desce juros, tudo mais, você tem o Conselho Monetário Nacional, que ele também tem, dentro desse conselho, o ministro da Economia, secretário da Fazenda e também o presidente do Banco Central. O que eles fazem, basicamente? Eles decidem as diretrizes do que vai ser as tomadas de decisão do Banco Central. Por exemplo, qual que vai ser a taxa, a meta, por exemplo, de inflação para o ano? A gente tem uma inflação muito alta no Brasil, ou seja, a subida de preços muito alta. Quem define qual vai ser a meta para essa inflação é o Conselho Monetário Nacional, que tem dentro dele o presidente do Banco Central. E finalmente chega o Banco Central e ele vai decidir, com base nessa meta da inflação, o que ele vai
subir ou descer de juros, porque uma coisa está conectada com a outra. Se a inflação está alta, ou seja, os preços estão subindo muito forte, o dólar está subindo muito forte, então você aumenta os juros básicos da economia, que a gente chama isso de Selic, para você controlar essa inflação. Como isso funciona, por exemplo? Se você tem um, uma possível... Você quer tomar um crédito para investir no seu negócio e os juros estão mais altos, você talvez fala, opa, peraí, eu vou deixar de contratar, eu vou deixar de investir, eu não quero gastar esse dinheiro para justamente aproveitar os juros estão mais altos e investir nos juros em vez de simplesmente pegar emprestado e girar a economia. Então, com isso, você consegue, através desse mecanismo de subir juros, diminuir um pouco da atividade e diminuir um pouco a inflação. Com juros mais altos, chega mais dinheiro no Brasil, talvez o dólar pare de subir, o dólar alto ele aumenta a inflação. Então, isso é uma função do Banco Central e foi decidida pelo Conselho. Tá? Então, basicamente, é isso que eu falei para vocês aqui. Ele decide qual que vai ser a taxa de juros Selic para controlar a inflação. Essa é a função do Banco Central. Toda vez agora que você vê no noticiário o Banco Central subiu juros, você já sabe que ele está fazendo isso para controlar a inflação. E qual que é a meta da inflação para 2021? 3,75%. Ou seja, se você tem uma compra no supermercado, digamos assim, que ela está te custando R$ 1.000 por mês, na teoria, daqui a um ano, ela vai passar a custar R$ 1.037. Tá? E isso na teoria, obviamente, porque a inflação ela mede um conjunto muito maior de bens e serviços. E ele tem uma possibilidade de aumentar um pouquinho, 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Ou seja, se a inflação ela for de 5%, ainda está dentro do objetivo do Banco Central. Se passar disso, aí complica. Então, por isso, ele vai fazer de tudo para subir os juros ou descer os juros para que a inflação fique dentro dessa banda e ela não seja tão pesada como foi, por exemplo, antes no século passado ainda, quando a gente tinha a inflação galopante, onde valia mais a pena você comprar um carro porque ele iria se valorizar, um carro usado, do que você investir o seu dinheiro, porque a inflação era muito cara. Você comprava um produto e esperava que o cliente não comprasse de você na hora de você vender para ele, porque daqui 3 meses você ia poder vender esse produto mais caro. Então, aquela situação é inviável. Por isso, o Banco Central regula a inflação. E agora, o que está acontecendo em 2021? A gente não achava que a inflação seria tão alta como ela está sendo. O dólar, ele saiu da casa dos 3,5, 4, no começo do governo Bolsonaro, para a casa de 5,5 agora. Já chegou a bater quase 6. Então, isso fez com que a inflação aumentasse. Imagina só, por exemplo, você tem a sua gasolina, né, que você abastece. A Petrobras vai lá, extrai petróleo, transforma ela em gasolina e vende para você. Vale mais a pena exportar esse petróleo do que vender internamente se você não aumenta os preços. Isso faz com que o dólar, que ele aumentou tanto, faz com que a inflação ela aumente porque você prefere vender os seus produtos mais caro para o exterior do que manter eles no Brasil. Então, a inflação ela acabou aumentando muito mais alto por causa desse aumento do dólar. Uma das questões, tá? Então, o dólar alto ele favorece exportações e faz com que a inflação ela suba mais forte do que o planejado. Outra causa da inflação tão forte nesses dias é por causa da demanda. Com a Covid, a China, por exemplo, que ela comprava commodities, comprava o seu milho, soja, grãos do Brasil, ela continuou a solicitar bastante compra e você, naturalmente, pode vender mais caro para o exterior, até porque o dólar está mais alto, você vai vender. Isso pressiona os preços internamente. Tá? E a questão de oferta também. Com a pandemia, muitas fábricas fecharam ao redor do mundo. Isso fez com que os estoques diminuíssem e, naturalmente, você tem menos oferta, aquela lei da oferta e demanda, você cobra mais caro por esse produto. Então, isso veio acontecendo. Inclusive, a gente tem vários clientes que são importadores e a gente acompanha de perto o que acontece na hora da compra de containers, né? Você tem o custo do frete para trazer. Além do produto que está mais caro, porque o dólar está mais alto, o frete também aumentou. Da casa de $1.000 o container para $10.000. Então, é realmente um aumento vertiginoso aqui. Isso faz com que a inflação no Brasil aumente ainda mais. Tá? E agora a gente vai falar um pouco dos índices.
os principais que a gente tem no dia a dia aqui do investidor, que são o IPCA, que ele mede qual que é a inflação média das consumidores de 1 a 40 salários nas regiões metropolitanas do Brasil, principalmente São Paulo, mas outras capitais também estão incluídas nesse índice. E além do IPCA, todos conhecem o IGPM, que também está explodindo no Brasil. O IPCA está na casa dos 5, 6, 7% de 12 meses, enquanto que o IGPM está na casa dos 30%. Por que essa diferença? O IGPM ele traz para dentro dele, além dos preços dos consumidores, que é uma fatia menor dele, apenas 30% do IGPM, ele traz um grande componente do atacado. E no atacado, de fato, os preços aumentaram muito mais. Se, por exemplo, você é um exportador de commodity, pode exportar para fora soja e cobrar muito mais caro por isso, na hora de você vender ela internamente, você aumenta o mesmo preço. Mas o supermercado, e quem vai beneficiar essa soja, talvez não consiga subir tanto esse preço para o consumidor final. Por isso que o IGPM, que ele tem um componente muito maior do atacado, ele subiu muito mais forte nessa pandemia do que o IPCA. E aí, isso traz também para a gente as principais subidas do IPCA no ano passado. E aqui que eu quero falar para vocês, é uma coisa muito interessante. Engraçado que as pessoas falam, pera, mas a minha inflação ela foi muito mais alta do que os 5, 6% nesse ano. Só o meu plano de saúde aumentou 30%. Isso por quê? O IPCA ele mede uma cesta de consumo e não necessariamente a sua inflação exata está contida no IPCA. Por exemplo, alimentos e bebidas aumentaram muito por causa desse aumento de custo das commodities e também das exportações. Aparelhos eletrônicos, por que subiram tanto? As pessoas ficaram mais em casa, começaram a consumir mais bens em casa e sair menos. Então você vê, por exemplo, o vestuário subiu muito menos, pelo contrário, ele caiu de preço. As pessoas não querem mais sair para a rua, então em casa a pessoa tem menos necessidade de comprar uma roupa nova. A habitação subiu bastante também. Com juros muito baixos, pessoas aproveitaram para comprar mais imóveis, então, por incrível que pareça, o mercado imobiliário cresceu no ano passado por causa dos juros mais baixos. E outra coisa também, as pessoas construíram mais as suas casas, já que iriam passar mais tempo dentro delas, e ficaram mais tempo dentro de casa e fizeram reformas. Isso fez com que o custo deles também aumentasse, além da matéria-prima que ela serve também como commodity, ela também aumentou. Então vocês veem que cada componente do IPCA, ele tem a sua relevância e junta tudo isso para pessoas de 1 a 40 salários, você chega nessa média. Esse é o IPCA, essa é a inflação que o Banco Central tenta controlar. E como que ele vai fazer para controlar ela em 2021? E aqui eu já trago um pouquinho de atualidade, né? Porque além da gente falar da importância do Banco Central para controlar a inflação, a gente fala do que está acontecendo hoje em dia. Naturalmente, subindo os juros. Esse é o principal mecanismo que ele tem para controlar a inflação. E vejam só como desde o auge da pandemia, em fevereiro de 2020, os juros caíram. Isso daqui já é uma novidade para o Brasil. Sempre que a gente teve crise no Brasil, os juros subiram para o Banco Central tentar controlar a evasão de capitais, ou seja, a fugida de dólares da economia, e fazer com que eles ficassem aqui dentro. Essa foi talvez o primeiro grande teste da economia brasileira e que a gente passou, de certa forma, bem por este teste, que é, no auge da pandemia, conseguir baixar juros sem fazer com que o dólar explodisse para outros níveis fora do que ele já subiu, né? Por exemplo, numa outra circunstância, o dólar poderia ter ido para R$10, R$15, porque tem uma fuga muito grande de capitais. E não foi isso que aconteceu. Ele subiu de forma controlada, digamos assim, e fora que entrou muito dólar no país por causa das exportações. Então, caíram os juros para um nível muito abaixo do razoável, e agora ele está começando a subir esses juros, já está em 2,75. A gente imagina que ele vai subir para casa dos 5%, 6%, que inclusive é o que a gente entende que é o nível de juros saudável para o Brasil. Não é esse de 2, não é o de 2,75, nem o de 3,5 que vai subir na próxima reunião. E sim, na casa dos 5, 6. Percebam que antes a gente tinha juros de 10, 15%,
para tentar mais ou menos deixar a economia em equilíbrio. Hoje em dia, a gente já consegue buscar uns juros de 5, 6% e a coisa ficar mais normalizada. Então, é isso que a gente imagina que vai acontecer para os próximos meses e 1 a 2 anos. Tá? Quais são os efeitos macroeconômicos disso? Menos pressão sobre o dólar. Eu falei que o dólar não explodiu para níveis fora do razoável, mas ele sim subiu forte. Saiu de 3,5, 4 para 5,5, 6. Agora, com os juros voltando a subir, o real volta a ficar um pouco mais interessante diante de um mundo que tem juros tão baixos. Menos inflação e voltar rumo à meta de 3,75, que é o objetivo. Então, se a gente conseguir fechar o ano perto dessa meta, um pouco acima, um pouco abaixo, o Banco Central vai ter feito um bom trabalho e por isso que ele está voltando a subir juros. Tem o efeito contrário, que é o aumento do custo da dívida brasileira. Isso, inclusive, é um ponto que eu vou falar mais para frente para vocês, porque, de fato, a dívida brasileira é muito cara e ela é um peso muito grande para a gente. Consumidor. Será que é tão ruim assim essa subida de juros? Tem os dois lados. Se sobe juros, dá uma caída no dólar e, finalmente, o combustível ele abaixa, por exemplo, você teve um efeito benéfico para o consumidor. Por outro lado, o crédito fica um pouco mais caro, mas nem tanto assim, porque os bancos não baixaram tanto os juros para o consumidor final. Então, a gente entende que, por enquanto, no curto prazo, é difícil de compreender se essa subida de juros vai ser tão ruim assim para o consumidor. Tá? E, finalmente, a questão de juros para as empresas. Será que é tão ruim esses juros mais altos? De novo, talvez nem tanto. Por quê? Por mais que os juros ficam mais caros para as empresas tomarem crédito, se você dá uma caída no dólar, dá uma normalizada na economia que está bagunçada, de repente o ambiente macro para as empresas fica melhor e elas conseguem prever o que vai ser o futuro. Melhor do que os juros a 2 e o dólar toda hora subindo. Então, talvez não seja tão ruim assim para empresas de forma geral, se a economia ela responder bem. Tá? E, finalmente, esse é o mesmo efeito para o PIB, que é o crescimento do país. Já já eu vou falar mais do PIB. Para os investidores, será que as ações vão ficar menos atrativas? E a renda fixa vai ficar mais atrativa? De novo, é esse mesmo conceito. Isso daqui já é uma parte legal da gente comentar. Porque ações, se você tem previsibilidade do que vai acontecer no Brasil, se os juros ele fica mais perto do equilíbrio, do nível natural dele, 5, 6%, isso é positivo para as empresas. Elas sabem que o dólar não vai explodir, elas sabem que não vai ter muita bagunça mais nos juros, não precisam voltar para 10, 15%. Então, talvez seja até bom para as ações, tanto que a gente viu os juros começando a subir e o Ibovespa subir também de valor nesse ano de 2021. E a renda fixa, ela está um pouco mais atrativa, de fato. Tanto que a gente já consegue pegar algumas operações que rendem 8, 9, 10% ao ano, se a gente trava elas por um tempo um pouco mais longo. Então, de fato, a renda fixa começa a voltar a ficar um pouco mais atrativa para os investidores. Tá? Eu queria comentar, antes de passar para a próxima fase, sobre o PIB. O PIB é todo o crescimento que a gente tem no país. Junta tudo que é produzido de bens e serviços e você chega no cálculo do PIB. E, naturalmente, a gente quer expandir o PIB, a gente quer crescer mais, porque isso traz mais benefícios para toda a população. Né? Traz mais dinheiro para o governo, para poder fazer obras sociais, traz uma população que ganha mais dinheiro. Ao mesmo tempo, tem o seu irmão PIB per capita, que isso daqui traz muita confusão. Isso talvez é algo mais importante ainda do que o próprio PIB. O quanto que você tem de geração de recursos numa economia dividido pela sua população. Ou seja, será que são somente poucos que estão se beneficiando do crescimento da economia? Ou será que toda a economia também, toda a população também tem esse benefício? E aí, meus senhores, o Brasil peca e peca grande há muito tempo. Tá? A gente já está perdendo algumas décadas diante do mundo em desenvolvimento, não falo nem comparando o Brasil com, por exemplo, Europa ou Estados Unidos, mas sim com China, com Índia, com países que estão no mesmo patamar, estariam no mesmo patamar que o Brasil, mas eles avançam e a gente está ficando para trás no PIB per capita. A nossa população cresce e o PIB não chega para todo mundo. Isso é um grande problema e a gente vai tratar mais disso mais para frente. Tá? Agora eu gostaria de mudar um pouco o foco da nossa apresentação para classes de ativos. Tá? Vamos falar um pouquinho de renda fixa, renda variável e tentar traduzir um pouquinho para vocês o que é esse mundo de investimentos e como que a gente conecta aqueles dados de economia para classes de ativos. Tá?
Primeiramente, duas grandes classes. E é aqui que eu começo a minha apresentação de fato, quando eu falo que, pessoal, prestem atenção na base, porque essa base ela vai servir para a vida de vocês e todos esses outros cursos podem agregar valor, mas essa é a base, tá? Primeira grande classe de ativo, renda fixa. Na renda fixa, você tem ativos pós-fixados, pré-fixados e de IPCA. O que significa isso? Pós-fixado, eu não falei que os juros hoje está em 2,75% ao ano? Você coloca nisso e tira no dia seguinte a 2,75%. Se o Banco Central sobe para 3,5%, você vai receber 3,5% a partir daquele momento em um ano. Isso é o pós-fixado. Ela é a taxa Selic ou a taxa CDI que a gente tanto ouve falar. E ela aumenta e diminui de acordo com essas movimentações do Banco Central. Mas tem também a pré-fixada. Como ela funciona? Os investidores eles tentam entender o que vai ser os juros daqui 1 ano, 2 e 3 anos, e se eles estimam que os juros vão subir muito forte, eles já esperam receber esse retorno para travar um investimento por 2, 3 anos. E no pré-fixado, hoje a gente já consegue ganhar 6% para 1 ano, 8, 9% para 2, 3 anos, 10, 11% para 5, 6, 7 anos. Isso já é possível hoje em dia, tá? Isso muda bastante também de acordo com as perspectivas. E o pré-fixado já existe e já remunera mais pelo risco a mais que você corre de travar o seu dinheiro. E, finalmente, o IPCA+. A inflação, ela, por mais que ela seja uma bagunça para a gente no dia a dia, ela também é um ativo, digamos assim. Você investe protegido da inflação, se ela subir 3, 4, 5%, você recebe isso de retorno, e vocês estão vendo o símbolozinho de mais? Esse símbolozinho significa que, além da inflação, você pode receber uma taxa pré-fixada e, dessa forma, se remunerar melhor. Então, são esses três classes dentro de renda fixa que você consegue investir. Tá? Finalmente, a segunda grande classe é a da renda variável, onde você se torna o sócio da empresa. Você investe em ações e se torna sócio de uma empresa e não somente busca ganhar juros, e sim dividendos. Se a sua empresa vai bem, ela te paga mais dividendos e dessa forma você é remunerado como sócio. Finalmente, vocês podem perceber que eu coloquei num cantinho bem pequeno alternativos, porque esses alternativos eles são muitas vezes um mix da renda fixa, da renda variável, e quem vai falar mais sobre isso vai ser o meu sócio Rafael, na aula sobre como montar uma carteira. Tá? Então eu botei ele aqui pequenininho, no slide dele vai estar grandão, porque ele vai poder abordar melhor essa classe, tá? Que ela acaba sendo um mix desses dois, às vezes só renda variável, às vezes só renda fixa, cada característica tem a sua dentro de alternativos, tá? E, finalmente, será que o Brasil voltará a ser o país dos rentistas? A gente espera que os juros não voltem para casa de 10, 15%. Hoje, a perspectiva é essa, de ir para 5, 6%. E tem boas oportunidades tanto para quem quer investir em renda variável quanto renda fixa, tá? Falar sobre riscos. 3 grandes classes. Vocês têm que lembrar dessas classes toda vez que vocês vão investir. Primeiro, o risco de mercado. Se você compra uma ação por R$100 e essa ação ela cai para 70 e depois ela volta para 80, depois para 120, isso é o risco de mercado, a subida e descida dessa ação. Então são esses movimentos adversos sobre os preços dos seus ativos. Isso não ocorre somente em ações, também em renda fixa. Então é importante você acompanhar bem que tipo de renda fixa você tem para saber se você está protegido desse risco. Dentro de ações, eu queria falar também mais uma coisa. Tem o risco sistemático e não sistemático. É bem palavrão mesmo, né? Mas, basicamente, isso significa que você tem uma ação específica que ela cai, ou o mercado inteiro que cai e a sua ação cai junto. Então, é essa diferença que é importante também saber. Na hora de você comprar uma carteira de ações, e, aliás, esse é o tema da próxima aula de amanhã do Eduardo, é muito importante você saber se você está muito exposto a uma só ação, a uma só empresa, ou seja, se essa empresa vai bem ou vai mal, você ganha mais ou ganha menos, ou perde, né? E ela é diferente do risco do mercado como um todo. Às vezes o mercado está subindo e você vê a sua ação parada. Essa é a diferença de sistemático e não sistemático. Finalmente, risco de crédito. Contratos não cumpridos. Se você empresta para uma empresa e ela não te paga, isso, ou seja, ela te deu um default, isso é um risco de crédito
e isso é importante para ser monitorado. Quando você empresta para alguém, você empresta muito dinheiro do seu patrimônio ou pouco dinheiro? É importante você ter esse cuidado de diversificar bem para você não correr o risco de um só devedor não te pagar e você ficar com um grande problema, né, de não pagamento e ficar sem esse dinheiro. Então, a gente sempre tenta mitigar esses riscos diversificando também. Finalmente, o risco de liquidez. Esse risco é muito importante para o investidor. Ele parece menos óbvio, mas ele existe. Por exemplo, todo o seu dinheiro está aplicado e você precisa agora de uma grande quantia para pagar alguma urgência que aconteceu, só que você não tem, seu dinheiro está travado. Na hora de você tirar esse dinheiro, às vezes até dá, mas você vai ter que vender ele a preço de banana. Um grande exemplo disso é, por exemplo, investidores de imóveis. Eles têm todo o dinheiro em imóvel. Na hora que ele precisa pagar alguma coisa, ele tem que pagar, ele tem que vender, por exemplo, um imóvel de R$ 1 milhão, ele vai queimar ele por 700 mil para vender ele amanhã e para poder pagar alguma conta, alguma urgência. Isso não é saudável. Então é importante a pessoa ela ter uma reserva de liquidez e diversificar em ativos mais líquidos e menos líquidos para não correr esse problema de liquidez. Tá? 3 grandes classes de títulos de renda fixa. Agora a gente já está focando dentro daquela classe de renda fixa. Qual devo escolher? Título público. Você pode emprestar para o governo através da taxa Selic pré-fixado IPCA. O que é a Selic? É os juros que sobe e desce que o Banco Central controla. Pré-fixado é os juros que a gente espera, previsto para daqui 1 ano, 2, 3 anos ou mais, que a gente aceita receber, ser remunerado para emprestar por esse valor. O IPCA+, que a gente já falou. De novo, vocês percebem que a gente está falando da mesma coisa? Mesmo título público, você tem esses 3 tipos de remuneração. Por isso é importante a gente ter falado isso lá atrás na renda fixa. E bancários? Letra financeira, CDB, LCI, LCA, LC, todos eles são títulos bancários, alguns até mesmo com isenção de impostos, e todos eles você pode escolher pós-fixado, pré-fixado e IPCA. Olha só como foi importante a gente ter falado disso de novo. E para crédito privado? Você pode emprestar não somente para um banco, mas para uma empresa. De novo, você tem pré-fixado, pós e IPCA para empresas também. Então, você pode escolher entre todos eles, e o importante é você saber que tipo de risco está associado a cada um deles. Título público, o governo dificilmente vai deixar de pagar uma dívida, né? Então, é considerado o mais seguro de todos. Bancários, até 250 mil, você tem o FGC, que te protege. E o crédito privado, você muitas vezes tem boas garantias atreladas em empresas muito saudáveis que têm menos alavancagem do que os bancos. Então, dessa forma, você consegue escolher aquele que mais faz sentido para você e a gente está aqui para ajudar vocês nessa tarefa, que é um segundo ponto, né, da nossa atividade, que é poder casar aquele investimento certo para o investidor. Tá? Então, o importante é saber que tem essas 3 vias, as 3 são interessantes, cada uma tem um perfil de investidor ou um momento diferente daquele investidor. E renda variável? A pergunta que a gente mais escuta é, me recomenda uma ação aí que vai valorizar bastante. Eu queria trazer vocês para aquele ponto de que, antes de mais nada, vamos entender o que são ações. Ações são partezinhas de empresa. Você compra uma parte de uma empresa e você tem que querer ser sócio dessa empresa aquele preço para você comprar ela. Então, antes de pensar qual vai valorizar ou não, tenta entender o conceito de que você vai se tornar sócio dessa empresa, de que você quer ser sócio dela. Por que isso é importante? Se a ação você compra e ela cai, você estava feliz com essa ação, você está feliz sendo sócio. Você vai receber dividendos, ela vai valorizar daqui 1 ano, 2, 5 anos, que seja, porque você é comprado com a empresa. Isso te dá muito mais paz na hora de você comprar. Então, razões para se investir em ações. Se tornar sócio de grandes empresas, você tem potencial de rentabilizar muito mais do que a renda fixa, você tem dividendos e você tem uma negociação facilitada online. A Bolsa de Valores é um grande balcão de negócios. Não necessariamente ela reflete o ideal de preço para aquela ação. E isso é o que o Edu vai falar amanhã, que você consegue ter ações que elas estão subvalorizadas e oportunidades. E aí tem uma rentabilidade ainda maior do que a renda fixa. E para lembrar, aqueles 3 grandes riscos. Mercado sistemático e não sistemático, ou seja, na hora de comprar uma ação é bom diversificar. Liquidez, talvez é uma ação que ela tem menos liquidez na bolsa e você não consiga sair se você montar uma posição muito grande nela.
E de crédito, esse daqui é um pontozinho à parte, que você não está emprestando dinheiro, você se tornou investidor, você se tornou sócio da empresa. Então, você não pode reclamar se ela não te pagar alguma coisa, você é sócio, né? Então, não tem risco de crédito para ações, só um detalhe interessante. Junta tudo isso e você pode aplicar através de um fundo de investimentos. Qual que é a vantagem? Você, como investidor, tem o seu investimento e você delega isso para um gestor profissional, junto com outros investidores. Esse gestor tem capacidade de escolher ativos que você sozinho talvez não teria acesso. E ele vai saber a hora de comprar e de vender esse ativo para te beneficiar. Ele vai comprar negócios ou vai emprestar para negócios, vai receber juros, vai entregar esses juros para você e te trazer esse retorno. Então, uma forma muito saudável de se começar a investir é através de fundo de investimentos. Eu vou trazer uma dica pessoal para vocês. A gente gosta de comprar empresas, né, ações, que vão valorizar muito. Mas a verdade é que, para um portfólio saudável, o fundo de investimentos ele traz uma paz muito maior para o investidor. E ele pode focar em, principalmente, guardar o dinheiro dele e alocar em quem vai cuidar bem desse dinheiro, do que simplesmente o tempo todo estar analisando se deve comprar ou vender uma ação. A gente gosta disso para uma parcela do patrimônio, mas não para todo, né, de colocar somente em ações. É bom diversificar através de fundos, porque isso traz uma constância maior para o seu investimento e um risco mais diluído, até porque você delega isso para alguém que sabe fazer isso melhor que você. Isso serve desde o pequeno investidor até investidores bilionários. Não estou nem falando quem tem 1 milhão ou 2 milhões, mas quem tem 1 bilhão, 2, 5 bilhões, eles também investem através de fundos, porque eles são uma boa solução de juntar um pool de investidores e conseguir acesso a um mercado que você não teria sozinho, tá bom? Vamos falar agora de atualidades. E aí, isso daqui a gente já está chegando para o final da nossa apresentação. Primeiramente, Estados Unidos. O Biden venceu as eleições, o mercado gostou, trouxe uma tranquilidade maior, porque agora o mercado não espera mais que tudo vai ser, a qualquer dia vai ter uma canetada ou um Twitter do presidente americano e vai chacoalhar com toda a estrutura do mercado. Então, ele traz uma pequena sensação de segurança para o investidor, ao mesmo tempo que, por ele ser do Partido Democrata e ter essa questão social mais forte, o Biden ele trouxe para o Congresso, já foi liberado, já foi votado, um pacote trilionário de 2 trilhões de dólares. Os Estados Unidos está vindo com um estímulo fiscal, esses pacotes trilionários vão ser de investimentos, de ajuda também para os pequenos empresários, de auxílio emergencial, igual que teve aqui, para a pessoa física. Isso traz um efeito muito grande para a economia. Isso faz com que a economia se reaqueça muito forte e, com isso, o PIB americano suba. Tá? Ao mesmo tempo, eles não são irresponsáveis fiscalmente, eles entendem que se você vai aumentar o pacote fiscal, vai aumentar a dívida dos Estados Unidos para poder fazer esse pacote, você tem que ter uma contribuição do outro lado. Então, eles vão aumentar a tributação sobre os mais ricos. Isso o mercado não gostou tanto. Quem ganha mais de 1 milhão de dólares por ano vai pagar um imposto muito maior. E isso o mercado vê com cautela, mas por enquanto está fazendo um pequeno efeito no mercado. Junto a tudo isso, o mercado entende também que com tanta bonança fiscal, a inflação nos Estados Unidos vai subir. Com a inflação mais alta, o que o Fed americano, o Banco Central americano vai ter que fazer? Subir juros. Se ele subir juros muito forte, porque a inflação fica descontrolada, isso é um mau sinal para o mercado. Ninguém gosta de juros muito altos. As ações americanas já estão muito valorizadas. E se você aumentar muito os juros, o custo de você manter uma ação frente à aplicação em renda fixa fica mais duvidoso e as pessoas talvez vão migrar para renda fixa. Então, algo que a gente está monitorando muito nos dias de hoje é o aumento dos juros de 10 anos nos Estados Unidos. Tá? E isso pode causar um efeito perverso na economia, a gente vai, e nos mercados, a gente vai monitorar. Por enquanto, com esse pacote fiscal trilionário, o total de bens e serviços criados nos Estados Unidos vai subir, os juros também devem subir, a gente, por enquanto, acha que é só no ano que vem,
e a dívida também vai subir e tem que ser monitorada. Vamos falar agora um pouquinho de China, esse gigante que sustentou a economia mundial no ano passado, né? Bem ou mal foi um dos poucos países do mundo que cresceram, e entre os principais, acho que foi o único. A China está mudando o seu perfil de um país voltado para somente investimentos em rodovias, em grandes parques industriais, para se tornar uma economia mais tecnológica. Tanto que, atualmente, eles já investem de 2 a 3% do PIB deles em soluções tecnológicas, como, por exemplo, 5G, internet das coisas, Big Data, negócios da indústria da saúde, e tudo voltado para a tecnologia, e ela já sabe que o mundo não vai ser tão bonzinho com ela, né? Porque é um pouco complicada essa relação de China com o mundo ocidental. Então, todas as principais tecnologias, ela quer ter internamente, e ela investe muito para isso. Ao mesmo tempo, ela quer ter um crescimento mais sustentável, portanto, ela quer diminuir aquela pegada de carbono dela ao longo de muitos anos, ela quer melhorar o bem-estar da população, e lembram que a gente falou da diferença de PIB para o PIB per capita? A China já sabe que até 2030, deve acontecer em 2026, 2027, ela já vai se tornar a maior economia do mundo. E por que isso é importante para ela? Na verdade, não é tão importante para ela, tá? É um segredinho que eu estou contando para vocês. O mais importante não é ela se tornar maior, porque ela já sabe que isso vai acontecer. Mas ela quer se tornar uma economia com PIB per capita muito elevado. Isso sim é importante para ela. Isso vai manter a população feliz com o crescimento. Esse PIB alto vai jorrar para toda a população. E ela sai daquela armadilha de países emergentes como o Brasil, que não consegue aumentar sua produtividade e aumentar o bem-estar de toda a população. Essa é a principal meta da China daqui para frente. E com isso, a gente sabe que ela vai estar migrando para esse lado, a população vai ter mais poder de consumo, ela vai tentar ganhar mais tração na economia a partir de consumo e não necessariamente de investimentos, como foi até hoje. Então, isso é algo importante para a gente saber da China. E, finalmente, no dia a dia de hoje, a gente está monitorando muito o ritmo de recuperação mundial. Isso vai acontecer de acordo com a vacinação para a Covid. Por exemplo, Israel, acabou de sair uma notícia ontem, já está com toda a população vacinada e já não teve nenhuma morte por Covid, já está um país totalmente aberto. Pessoas estão frequentando shoppings, parques, restaurantes, às vezes até mesmo sem máscara, porque conseguiram se vacinar. Essa é a nossa expectativa para o mundo rico, principalmente. O mundo que ele é mais emergente, tem mais dificuldades, até mesmo o Brasil se inclui nele, está demorando mais para sair desse problema da Covid, e naturalmente, com tudo fechado, comércio anda menos, e os salões todos de beleza ou qualquer tipo de serviço continua fechado, e dessa forma a economia demora mais para pegar tração. E outra coisa, além do Brasil, quem são os nossos principais parceiros comerciais? Será que eles estão saindo rápido desse problema da Covid? Então, isso também é algo importante para a gente monitorar para o Brasil. Agora, nesse slide aqui, queria falar justamente da gente, já pegando o gancho. Uma coisa importante para a gente lembrar é que o Brasil, como todo mundo emergente, ele é como se fosse um bote salva-vidas num oceano gigantesco de liquidez global. A gente ainda está vendo muita liquidez, muito dinheiro fluindo nos mercados. Com tanto estímulo fiscal do mundo, impressão de dinheiro, estímulo monetário, tem muito dinheiro pelo mundo. Esse dinheiro está indo para mercados emergentes. Até quando? Isso é algo que a gente tem que monitorar. Por enquanto, tem essa facilidade do mundo. Se o Brasil ele consegue sair das suas próprias armadilhas, e entre elas, essa dívida muito forte que está subindo, o engessamento da produtividade e dos gastos, a gente consegue trazer um pouco desses recursos para cá. Tanto que em 2021, o investidor estrangeiro já está trazendo dinheiro para o Brasil. A gente já teve algumas reformas importantes que já passaram e que tendem a trazer um alívio, tanto na nossa produtividade, quanto na nossa economia de forma mais macro, tá? Todas elas aqui eu citei, uma delas é a independência do Banco Central. Essa eu até comentei que eu ia falar com vocês, porque por que ela é tão importante? O Banco Central ele tem que buscar uma meta,
que é a inflação. Se a inflação está no lugar, está tudo ótimo. Se ela não está, ele sobe juros ou desce juros. Ele tem que ter liberdade para isso. Se o presidente da República manda uma ordem, o presidente do Banco Central, eu quero que você diminua os juros aqui, porque eu quero aquecer a economia. Até ontem, eu digo, as últimas semanas, o presidente do Banco Central ele poderia ser demitido e trazido outro no lugar. Agora não, agora ele fala, olha, governo, executivo, faz o que você quiser. O meu juros, eu que vou fazer o que eu quero. Eu tenho uma meta, é chegar nessa inflação. E a gente não quer uma inflação descontrolada. A gente já viu que foi isso nos anos 70, por exemplo, e a gente viu que foi isso também na era Dilma, que a inflação estava muito descontrolada. A gente não quer mais isso. Então agora ele tem essa liberdade e isso traz uma paz maior. Outra coisa que passou, saneamento básico, uma reforma micro, mas 50% da população não tem esgoto tratado na sua casa. Isso traz muitas doenças para a população de forma geral. É horroroso. E finalmente passou esse marco do saneamento. O objetivo dele é muito nobre, é trazer isso para todo mundo e fazer com que a população de forma geral possa ser beneficiada também e não literalmente morrer quando criança, porque não tem água tratada, não tem esgoto. Tá? Isso traz muitas doenças e é algo que eu estou muito feliz que passou. O mercado privado vai tentar suprir essa falta de capacidade das empresas estatais de literalmente universalizarem esse saneamento básico para toda a população. Tá? E o que mais está para vir? A gente espera novas reformas, tributária, privatizações, administrativa e eleitoral. Todas elas devem trazer maior produtividade para o Brasil, mas eu quero citar uma coisa importante para vocês. Isso daqui, por que a gente fica tanto encruzilhado entre direita e esquerda, né, falando de política? O Brasil tem uma dívida muito alta para um país emergente. E a gente não resolveu metade dos nossos principais problemas. Se você investe mais como governo, você precisa aumentar a dívida, isso aumenta os juros. Isso aumenta a inflação, aumenta os juros. Isso tem o seu lado negativo. Se você investe de menos, o Brasil não cresce. Então, ultimamente, o governo vem diminuindo os seus investimentos públicos, porque não tem espaço no orçamento, porque senão ele vai ter que aumentar a dívida. Isso é ruim. Então, a gente vive numa encruzilhada muito grande. Sair dela não é fácil, vai exigir muitos e muitos anos. E tentar achar esse equilíbrio de investimento público, investimento privado, taxa de juros, não é uma coisa trivial. Isso é algo que a gente monitora todo dia na XP Investimentos, a gente recebe relatórios dos nossos analistas, e também isso a gente traz para o nosso mundo de investidor e de assessor para poder ajudar os nossos investidores a tomarem boas decisões diante de tantas incertezas. Então, dessa forma, eu concluo a nossa apresentação. Eu queria ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver aqui onde é que está as nossas perguntas. O chat aqui, deixa eu ver. Tá certo, só estou vendo aqui que foi ótimo, tudo bem, então não temos perguntas. Então, eu queria passar a gente para o nosso último slide, finalmente, tá? Que é o slide da nossa semana RV4. Amanhã a gente vai ter uma aula sensacional de renda variável com o Eduardo. Ele é nosso sócio, head responsável pela área de renda variável. Ele já tem mais de 15 anos de experiência, toca essa área aqui como ninguém. Então, queria convidar todos amanhã às 19 horas. Finalmente, a gente vai ter uma aula muito especial da nossa assessora Fernanda. Ela é expert em criptomoedas. Eu sei que é um assunto do momento. Todo mundo quer saber mais sobre isso. E a última aula na quinta-feira com o nosso sócio Rafael sobre como montar uma carteira. Eu tenho certeza que todos esses conceitos que vocês aprenderam hoje vão dar subsídio para vocês entenderem melhor a aula dele, que vai ser muito mais focada nessa parte de como montar uma carteira. E eu espero que todos vocês possam participar de todas elas, porque vão ser muito boas, tá? Então, queria agradecer a todos pela presença e dizer que estou muito honrado com a presença de vocês. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido bastante, tenha sido muito útil para todos essa aula. Tá bom? Alguém vai falar aqui no áudio? É isso então, pessoal. Muito obrigado a todos pela presença e até amanhã para a nossa próxima aula.